Ministro do STF, Alexandre de Moraes, autoriza a liberação de vídeos em que Jair Bolsonaro diz que é preciso fazer algo para evitar vitória de Lula. Ex-presidente afirmou que documento encontrado na sede do Partido Liberal não era uma minuta para um estado de sítio. Pesquisa inédita revelou que 85% dos brasileiros fazem pelo menos uma compra por mês pela internet. Desmatamento no Cerrado e na Amazônia caiu em janeiro. Donald Trump ganhou mais uma convenção nos Estados Unidos e debochou da concorrente dele no Partido Republicano. Israel voltou a atacar Rafah na faixa de Gaza e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou para o povo sair da cidade. Vacinação contra a dengue no Brasil começou pelo Distrito Federal. E aumentou o número de internações em São Paulo provocadas pela doença. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, afirmou em suas redes sociais que o documento encontrado na sede do Partido Liberal, em Brasília, não era uma minuta prevendo um estado de sítio no país para um golpe de Estado. No vídeo publicado por Jair Bolsonaro, seu advogado Paulo Cunha Bueno afirmou que a defesa quer esclarecer a situação para que não tenha nenhum tipo de confusão em relação ao que foi encontrado. Ele disse que o material realmente era uma minuta, que estava armazenada no celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e que foi apreendida no momento de sua prisão, em maio do ano passado. A defesa do ex-presidente, portanto, vem a público esclarecer que referido documento não se tratava e não vinculava o ex-presidente de forma alguma a um golpe de Estado. Tratava-se, sim, de uma minuta que se encontrava armazenada no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e que, por ocasião de sua prisão, havida em maio do ano passado, foi objeto de apreensão. O ex-presidente Bolsonaro, a fim de tomar pé de todos os elementos constantes na investigação que se encontra em andamento, solicitou a mim, na condição de seu advogado, que encaminhasse ao seu telefone celular, ao seu aplicativo de mensagens, o referido documento. O que foi feito na data do dia 18 de outubro de 2023. Recebido o documento em seu telefone celular, o presidente, que não é adepto de leitura na tela pequena, na tela diminuta de um telefone celular, solicitou à sua assessoria que procedesse à impressão em papel do documento. E assim foi feito. Resta evidente, portanto, que o documento apreendido na data de hoje é exatamente aquele que foi encaminhado por mim, na condição de seu advogado, contendo o quanto havia sido apreendido em maio no telefone do tenente-coronel Mauro Cid. A apreensão do documento aconteceu durante uma operação realizada nas dependências do Partido Liberal em Brasília. Na quinta-feira, Bolsonaro disse não saber os motivos para ser alvo da operação. Para a Polícia Federal, Bolsonaro teve participação direta na edição da minuta que circulou entre seus aliados após o segundo turno das eleições de 2022, que previa anular o resultado do pleito e prender o ministro Alexandre de Moraes do STF. E o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, vai continuar preso. Ele passou hoje por uma audiência de custódia na Superintendência da Polícia Federal em Brasília e o juiz perguntou apenas se houve algum abuso. Valdemar também está sendo investigado pela participação em uma suposta tentativa de golpe, mas foi preso pelo porte irregular de uma arma e pela posse de uma pepita de ouro, que seria de um garimpo ilegal. Caberá ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinar sua eventual libertação.
E veja a seguir, desmatamento no Cerrado e na Amazônia caiu em janeiro. E ainda, uma pesquisa inédita revelou que 85% dos brasileiros fazem pelo menos uma compra pela internet por mês. – 85% dos brasileiros fazem pelo menos uma compra por mês pela internet, o que era uma simples alternativa na época da pandemia, hoje parece um caminho sem volta. Um levantamento inédito feito por 2 empresas de pesquisa apresentou detalhes deste novo comportamento. Lígia sempre atuou com vendas, inicialmente de produtos da roça em uma feira. Por gostar tanto de moda, há 8 anos a empresária resolveu mudar de nicho, investindo em uma loja física de roupas. Em constante evolução e de olho no mercado, recentemente ela viu a necessidade de marcar presença também na internet e desenvolveu um site para a loja. Apenas 3 meses de funcionamento com bons resultados. A gente já vendia pelas redes sociais, né, que vem aí muito forte, onde a gente consegue captar mais clientes. É uma forma fácil, né, das clientes garantirem as peças, principalmente para a gente que trabalha com coleção. E assim, em poucas horas de site, a gente conseguiu vender um volume. E a gente, nesse dia desse lançamento, foi às 7 horas da noite, se eu não me engano. E assim, após o expediente, a gente conseguiu ter ali garantidas mais de 1.000 peças vendidas. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABCOM, mostra que empresários, assim como a Lígia, não estão errados quando optam por expandir ou até mesmo iniciar um novo negócio por meio da internet. Os dados apontam que o número de consumidores que fazem compras por meio da internet tem aumentado a cada ano, podendo ultrapassar os 100 milhões em 2026. Ainda de acordo com o estudo, essa expansão vem ocorrendo desde 2019, antes da pandemia, quando cerca de 68 milhões de pessoas usavam o varejo online. De lá para cá, o crescimento foi de 29,1%, atingindo 87,8 milhões de pessoas em 2023. Sites de eletrodomésticos, eletrônicos, telefonia, casa e decoração, além de moda e acessórios, assim como o da Lígia, representam o maior número de vendas, alcançando mais de 185 bilhões de reais. A organização e o planejamento foram fundamentais para o sucesso do site da empresária. Porque são muitos processos para você ter um site. Você tem que passar muita segurança para o cliente, muita transparência, até você conquistar cliente por cliente. Aí eu me organizei, eu acho que hoje a gente está na melhor fase. E a gente conseguiu uma plataforma legal para poder hospedar o site, né, que trouxesse segurança para os clientes fazerem as compras. E aí a gente deu a largada. Jéssica costuma comprar com frequência na loja física e pela primeira vez resolveu comprar de forma online, o que facilitou a vida. Pra mim, que estava trabalhando, sim, foi rápido. Fiz pagamento via Pix e guardaram minha encomenda. Peguei aqui agora, tudo tranquilo. Facilitou a vida, né, Jéssica? Estou voltando do meu trabalho agora também, então tá tudo ótimo. A empresária reconhece a força do site no processo de vendas, facilitando o trabalho desenvolvido pela equipe que ela possui e contribuindo para uma melhor comodidade do cliente. Foi possível ainda ultrapassar fronteiras. Tem muitas clientes de fora que queriam comprar da loja, né? Mas antes a gente não enviava para longe, né? Então hoje a gente quer atingir outros clientes. Teve momentos no site que o marketing observou que o site estava em Recife, teve momentos que tinha pessoas dentro do site do Espírito Santo, de Minas Gerais. Eu achei isso muito incrível, achei muito legal. O boom nas vendas online ocorreu durante a pandemia. Em um ano de Covid-19 foram 6 milhões de novos consumidores na internet. 150 mil novas lojas virtuais surgiram. A pandemia passou, mas os consumidores permaneceram e novos surgem a cada dia. É o caso da Rízia e da Maria. Eu acho os preços muito acessíveis, né? Eu acho que por conta também da entrega. Eu sou uma pessoa muito assim, quero agora, entendeu? Mas eu acho que compensa muito também por conta dos valores. E a comodidade. Chegar em casa, né? Sim. Geralmente compra mais o quê, assim? Busca comprar mais o quê? Ultimamente eu comprei foi celulares. Comprei 3 para mim, para minha filha, meu esposo. O setor de serviços fechou 2023 com um crescimento de 2,3%,
com o terceiro ano seguido de alta, recuperou o nível de antes da pandemia. No período de isolamento, os serviços foram os que mais perderam renda. Mas em dezembro, segundo o IBGE, o resultado de 0,3% representou uma desaceleração frente a novembro, quando o resultado foi de 0,9%. O que segurou o número positivo foram serviços prestados às famílias, como hotéis e restaurantes. E a expectativa para este ano é que o setor, que representa a maior parte do PIB, volte a fechar em alta. No mercado financeiro, em dia de agenda vazia no Brasil, o foco dos investidores ficou na revisão de dados de inflação dos Estados Unidos, com investidores de olho nas perspectivas para os juros norte-americanos. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,68%, cotado em R$ 4,96 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,15%. aos 128.025 pontos. Os alertas de desmatamento caíram na Amazônia e no Cerrado no mês de janeiro, de acordo com dados do Sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No último mês foram perdidos 118.800 quilômetros quadrados de vegetação nativa na Amazônia, uma queda de 29% em relação ao registrado em janeiro de 2023. Quando o índice ficou em 166.500 metros quadrados. Já no Cerrado, a área desmatada foi de 295.900 neste ano. O número representa uma redução de mais de 30% em relação a janeiro do ano passado, quando a taxa chegou a 440.000 quilômetros quadrados. Este é o primeiro mês desde julho de 2023 em que os números do Cerrado apresentaram melhora em relação ao mesmo período do ano anterior. O início do ano normalmente tem melhora nos números de desmatamento, já que a temporada de chuvas em ambas as regiões dificulta a derrubada da mata, e a maior incidência de nuvens também dificulta a captura de imagens pelos satélites responsáveis de captar dados para o Instituto. O DETER mapeia e emite alertas de desmate com o objetivo de orientar ações do IBAMA e outros órgãos de fiscalização. O mês de janeiro de 2024 também foi marcado pela paralisação dos servidores ambientais, que reivindicaram a reestruturação da carreira da categoria. O pedido é por um novo plano de carreira, aumento salarial e melhores condições de trabalho. De acordo com os servidores, embora a preservação do meio ambiente esteja no centro do discurso do presidente Lula, a carreira não foi valorizada. Segundo um levantamento da Associação Nacional de Servidores Ambientais, entre os dias 1º e 29 de janeiro, houve uma redução de 69% nos autos de infração aplicados pelo IBAMA. Considerando apenas a área correspondente à Amazônia Legal, a queda foi de 88%. O meio ambiente sofre com desafios diários por causa das frequentes mudanças climáticas, mas parece que o mundo está se adaptando para tentar conter esse avanço. No ano passado, houve um crescimento de 40% das chamadas construções verdes residenciais, que cumprem um papel fundamental na preservação do nosso planeta. O número mostrou que a cada 20 novos empreendimentos residenciais, 8 se tratavam de organizações verdes. Elas são projetadas para serem companheiras do meio ambiente. São utilizadas técnicas e materiais específicos para que a energia, a água e os recursos naturais sejam economizados, ou seja, reduzindo o impacto negativo na terra. As grandes empresas adotaram esse modelo de construção com o conceito de um setor residencial de luxo. Mas os especialistas afirmaram que esse crescimento ainda é baixo quando comparado com as construções tradicionais. Além de que também é considerado nichado e focado num público de alto poder aquisitivo. Mas eles também apostam em uma expansão no mercado que deverá acontecer no futuro, e não vai demorar muito tempo para que isso realmente aconteça. No ano passado, houve um aumento de quase 10% quando considerado todos os tipos de empreendimentos. A Organização das Nações Unidas garante que o setor da construção civil é responsável por quase metade de todas as emissões de dióxido de carbono no mundo. Ele é o principal gás do efeito estufa e contribui para as frequentes mudanças climáticas e aquecimento global. Justamente por isso, as construções sustentáveis são uma das principais tendências do mercado.
Além de uma gestão controlada de recursos naturais para que sejam evitados desperdícios, os projetos também levam como prioridade o bem-estar da população. O clima e a tecnologia estão cada vez mais unidos no Brasil para garantir boas safras de grãos. O país bate um recorde atrás do outro. No Brasil, a produtividade do agronegócio brasileiro aumentou muito nos últimos anos. A tecnologia e o clima são alguns dos fatores que fazem o país ter vantagem competitiva em relação à Europa. O país passou de importador para o posto de maior exportador de milho do planeta no ano passado, ultrapassando os Estados Unidos. A safra de inverno, que antigamente era tida como uma aposta, foi quase 4 vezes maior do que a safra de verão. Em pouco mais de 4 décadas, a produtividade das lavouras de milho da safra de inverno aumentou 11 vezes. Isso abriu espaço para que a soja, outra gigante nacional, ocupasse a maior parte dos campos no verão, principalmente no Cerrado. Segundo especialistas, a tecnologia ajudou a região a se especializar em culturas típicas de clima mais amenos, já que plantar várias safras ao longo do ano em uma mesma área é uma vantagem do Brasil em relação aos países que enfrentam um inverno rigoroso. Na França, por exemplo, os produtores rurais protestam contra um possível aumento na importação de produtos agrícolas. Hoje, com mais safras no ano e muita tecnologia, o solo brasileiro produz mais do que o da Europa. A concessionária de energia elétrica Enel recebeu uma multa de 165 milhões de reais por causa do apagão em São Paulo no dia 3 de novembro do ano passado. Mais de 300 mil residências ficaram no escuro em consequência de um temporal que caiu sobre a cidade. Depois de analisar o problema, a Agência Nacional de Energia Elétrica concluiu que a Enel cometeu uma infração prevista na legislação, que é a de implantar, manter e operar equipamentos inadequados. A concessionária não se manifestou sobre a punição. E veja a seguir, Donald Trump ganhou mais uma convenção nos Estados Unidos e debochou da concorrente dele no Partido Republicano. E também, Israel voltou a atacar Rafah na faixa de Gaza e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou para o povo sair da cidade. A cada 3 minutos, um motorista recebe uma multa por não respeitar o rodízio na cidade de São Paulo. A medida limita a circulação de automóveis e caminhões e para diminuir o congestionamento e a poluição. De acordo com o final da placa, o motorista não pode trafegar durante 3 horas durante 2 vezes por dia, mas muitos não respeitam. São os radares espalhados por toda a capital paulista os responsáveis por 98% das infrações a quem trafega aí nessas áreas com placas vetadas pela CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Na segunda-feira, não podem circular aqui na capital paulista os carros com placas finais 1 e 2, de terça, 3 e 4, de quarta, 5 e 6, às quintas, 7 e 8 e de sexta-feira, 9 e 0. E aí esses veículos não podem trafegar em 2 períodos do dia, na parte da manhã das 7 às 10 horas e depois das 5 da tarde até às 8 da noite. Só que muita gente desrespeita essa proibição. Entre janeiro e outubro do ano passado, foram quase 153 mil infrações desse tipo aplicadas tanto pelos radares inteligentes quanto pelos funcionários da CET. O número de multas pelo rodízio é bem alto ainda, só que ele vem caindo nos últimos anos. Em 2020, foram 285 mil autuações. Em 2021, 242 mil. Depois, em 2022, 212 mil. E depois, no ano passado, 153 mil, como eu já disse, que é um número bem abaixo dos anos anteriores. Ainda assim, 1 a cada 4 multas aplicadas aqui na cidade ocorre devido ao rodízio de veículos. Essa infração está na segunda posição entre todas as punições impostas a quem trafega aqui em São Paulo, atrás apenas das multas por excesso de velocidade. E você sabe quanto é que custa essa multa do rodízio?
Bem, o valor está em R$ 130,16 e mais 4 pontos na CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta sexta-feira que a suspensão de pagamentos de multas dos acordos de leniência envolvendo a Novonor, antiga Odebrecht, abrange apenas os tratos firmados pela empresa com o Ministério Público Federal. A determinação também vale para a JF, que por sua vez esclareceu que não tem acordo de leniência firmado com a Advocacia Geral da União ou com a Controladoria Geral da União. O ministro do STF, Dias Toffoli, destacou que a suspensão do pagamento da multa dos acordos firmados com o Ministério Público Federal pela Novonor e pela JF adotada em caráter temporário será reavaliada em 60 dias após uma nova manifestação das partes do processo. Em dezembro de 2023, Toffoli suspendeu a multa de 10 bilhões e 300 milhões de reais do acordo de leniência do grupo JF que controla empresas como a JBS, selado com o MPF. Em fevereiro, suspendeu o pagamento de multas pela Novonor, antiga Odebrecht, também no âmbito da leniência acordada com o Ministério Público Federal à época das investigações da extinta Lava Jato. O esclarecimento desta sexta-feira reforça que os 2 bilhões e 700 milhões de reais relativos a acordo com a União não estão incluídos na suspensão. Essas decisões de Toffoli têm como pano de fundo questionamentos das empresas ao STF que teriam sido coagidas a firmar os acordos de leniência com o MPF na época das investigações da Operação Lava Jato, atitude essa que, em tese, deveria invalidar os acertos. A Novonor também tem acordo com a Controladoria Geral da União, razão pela qual foi questionada a abrangência da decisão de Toffoli pela União. Um parecer chegou a ser enviado pela Advocacia Geral da União a Toffoli, ressaltando que o acerto com o MPF da Novonor não alcançava os compromissos assumidos no acordo com a CGU em 2018. Ele também estabeleceu prazo de 60 dias úteis para que a empreiteira analise o material anexado ao processo da Operação Spoof, apuração deflagrada após o vazamento de mensagens trocadas entre integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. O acesso foi autorizado por ele. Ao final desse prazo, a empresa poderá eventualmente apresentar manifestação nos autos, a fim de que seja possível deliberar sobre a manutenção ou não da medida de suspensão do pagamento de obrigações monetárias, nesse caso, referindo-se ao acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Apareceu a fumaça da paz. O presidente Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversaram hoje para amenizar o clima ruim dos últimos dias. Os dois prometeram melhorar a relação. A reunião entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, durou cerca de 1 hora e não constou na agenda de nenhum dos dois. Segundo o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, a reunião foi proveitosa e demonstrou um ambiente político favorável para votar as pautas do governo, inclusive os vetos presidenciais. A relação entre Lira e Lula tem ficado mais tensa nos últimos meses, especialmente depois da publicação de uma medida provisória que revoga uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e prorroga o benefício da desoneração da folha de pagamento, além do corte de mais de 5 bilhões de reais de emendas parlamentares do orçamento deste ano. Arthur Lira também reclama há tempos da articulação política feita pelo governo federal através do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Depois da reunião com Lira, Lula se reuniu com Padilha e José Guimarães. Segundo José Guimarães, o presidente solicitou aos dois que continuem trabalhando pela concertação do país e para aprovar a agenda econômica. Já Padilha disse que Lula reafirmou a atuação dos líderes e do Ministério das Relações Institucionais na articulação das pautas junto ao Congresso Nacional. O pai do atacante Endrick sofreu ataques racistas nas arquibancadas do estádio Brígido Iriarte, em Caracas, durante a vitória do Brasil sobre a seleção venezuelana na noite de ontem.
No vídeo publicado pelo próprio Hendrick em suas redes sociais, é possível ver torcedores da Venezuela proferindo xingamentos e fazendo gestos de macaco a Douglas Ramos, pai de Hendrick. Até o momento, o jogador ainda não deu nenhuma outra declaração sobre o ocorrido. Em um comunicado, a Confederação Brasileira de Futebol repudiou o ato de racismo e disse que se solidarizou com o pai do jogador. O Palmeiras, clube do atacante, também usou as redes sociais para manifestar solidariedade a Douglas. Dentro de campo, a seleção brasileira venceu a Venezuela por 2-1 no sufoco e manteve suas chances de se classificar para as Olimpíadas de Paris. Para conquistar a vaga, o time pode até empatar na última rodada do quadrangular final contra a Argentina no domingo, dependendo do outro jogo desta fase, entre Paraguai e Venezuela. Porém, uma vitória assegura a classificação olímpica da seleção brasileira sem depender de nenhum outro resultado. O Paraguai lidera o quadrangular com 4 pontos, seguido pelo Brasil com 3, a Argentina com 2 e pela Venezuela. Todas as 4 seleções ainda têm chances de classificação, mas somente 2 vão disputar os Jogos Olímpicos deste ano. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, venceu mais uma vez a sua concorrente, Nikki Haley, no estado de Nevada. A vitória foi esmagadora e, para Trump, foi até mesmo um motivo de deboche. O estado de Nevada contou com 2 eleições, o caucus e a primária. Cada um dos candidatos deveria escolher uma dessas opções para a disputa, mas não conseguiram entrar num acordo. Enquanto Haley optou por disputar a primária, Trump escolheu o caucus. Por isso, os nomes não apareceram na mesma cédula. Em uma primária, os eleitores comparecem ao local de votação, depositam seu voto e vão embora. Em um caucus, são feitas reuniões onde os representantes dos candidatos apresentam propostas. Depois disso, os eleitores escolhem seu nome favorito, o que pode acontecer por cédulas ou nomeação. Trump venceu ontem o caucus. Ele teve mais de 99% dos votos e concorria com um nome não tão relevante. Na última terça-feira, Haley perdeu as primárias do estado, mas não foi para algum nome específico. Ela foi derrotada para a opção nenhum desses candidatos. A candidata teve apenas 30% dos votos, enquanto mais de 60% dos republicanos não escolheram ninguém. Após a vitória, Trump fez questão de dar os parabéns para a opção nenhum dos candidatos. Para Haley, o resultado foi constrangedor. Ainda assim, ela afirmou que não vai desistir da indicação. A próxima disputa acontecerá no estado da Carolina do Sul, sua terra natal. Trump afirmou que não se incomoda, mas que não entende o porquê dela continuar tentando. Nesta sexta-feira, Israel bombardeou a cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, onde centenas de milhares de palestinos estão refugiados, e recebeu críticas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que classificou a resposta israelense como excessiva. O Hamas propôs uma trégua de 135 dias, mas Netanyahu rejeitou. Em uma primeira etapa, as forças israelenses concentraram suas operações na cidade de Gaza, norte da faixa, e depois avançaram para Khan Yunis, sul do território. Na última quarta-feira, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou a preparação de uma ofensiva em Rafah, uma localidade próxima da fronteira com o Egito, que está fechada. A cidade tem 1.300.000 pessoas atualmente, a maioria deslocados que fugiram de outras áreas da faixa de Gaza devido aos combates e que convivem diariamente com o medo, abrigados em barracas e cabanas construídas com lençóis, pedaços de metal e galhos. Na quinta-feira, o Washington advertiu que Rafah pode ser um cenário de um desastre humanitário e afirmou que não apoia uma operação sem planejamento e sem reflexão a respeito dos civis. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também se declarou alarmado com a operação que, segundo ele, aumentaria exponencialmente o que já é um pesadelo humanitário. Segundo um funcionário da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, que pediu anonimato, algumas pessoas em Rafah estão seguindo em direção ao mar, porque acreditam que uma eventual operação terrestre começará perto da fronteira israelense. A guerra começou em 7 de outubro do ano passado, quando milicianos islamitas mataram mais de 1.160 pessoas, na maioria civis, e sequestraram mais 250 em um ataque no sul de Israel, segundo um balanço da agência de notícias France Press.
baseado em dados oficiais israelenses. Entre os mortos estão mais de 300 militares. Uma trégua de uma semana em novembro do ano passado permitiu a troca de mais de 100 reféns por prisioneiros palestinos detidos em Israel. Analistas acreditam que 132 permanecem em cativeiro em Gaza e que 29 deles morreram. Os bombardeios e as operações de represália israelenses em Gaza mataram pelo menos 27.947 pessoas, a maioria mulheres, crianças e adolescentes, segundo o Hamas, uma organização classificada como terrorista por União Europeia e Estados Unidos. No campo diplomático, um novo ciclo de negociações com mediação do Egito e do Catar e com a participação do Hamas começou na quinta-feira, no Cairo, com o objetivo de alcançar uma calma na faixa de Gaza de várias semanas e uma troca de prisioneiros palestinos por reféns que estão sob o poder do movimento islamita, segundo uma fonte egípcia. Uma fonte próxima à direção do Hamas afirmou que as negociações serão difíceis, mas que o movimento islamita está aberto a conversas e deseja obter um cessar-fogo. A guerra em Gaza também exacerbou as tensões no Líbano, no Iraque, na Síria e no Iêmen, onde grupos apoiados pelo Irã executaram ataques em apoio ao Hamas. Essa ofensiva provocou represálias por parte de Israel, Estados Unidos e seus aliados. O norte de Israel foi atingido por quase 30 foguetes lançados do sul do Líbano, depois de um ataque israelense contra um integrante de alto escalão do grupo Hezbollah, que ficou gravemente ferido. E veja a seguir, vacinação contra a dengue no Brasil começou pelo Distrito Federal. E ainda aumentou o número de internações em São Paulo provocadas pela doença. A vacinação contra a dengue no Distrito Federal, que é o local com o maior foco da doença, começou com filas nos postos de saúde. A capital federal recebeu mais de 70 mil doses, que vão ser aplicadas em crianças de 10 e 11 anos de idade. O Distrito Federal recebeu exatamente 71.708 doses da vacina Qdenga. E, nesse momento, vai imunizar exclusivamente essa faixa etária, de 10 a 11 anos de idade. Isso porque a quantidade recebida não foi suficiente para estender a vacinação aos adolescentes até 14 anos de idade, que era o que estava previsto. Segundo o Ministério da Saúde, a vacinação irá avançar para outras idades assim que forem sendo entregues novas doses pelo fabricante. Isso até alcançar todo o público-alvo de 10 a 14 anos. E outros 520 municípios com alta incidência da doença, selecionados para fazer a imunização, deverão receber as doses para vacinar essa faixa etária até a primeira quinzena de março. O Distrito Federal lidera o ranking de incidência da dengue no país, com pouco mais de 1.700 contaminações por 100 mil habitantes. Já são quase 50 mil casos prováveis registrados por lá. O segundo colocado é o estado de Minas Gerais, com 660 incidências por 100 mil habitantes, seguido pelo Acre e pelo Paraná. Segundo o painel Infodengue, atualizado pelo Ministério da Saúde, em pouco mais de um mês, o Brasil já registrou quase 393 mil casos prováveis da doença e 54 mortes. Em todo o ano de 2024, o Ministério da Saúde pretende entregar 6 milhões e meio de doses da Qdenga. E para 2025, outras 9 milhões estão garantidas. Além de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, os idosos também fazem parte do público-alvo, mas aguardam liberação da vacina pela Anvisa. Esses são os grupos com maior número de hospitalizações, segundo o governo. Só que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, já enfatizou que a vacina não é a única solução para essa crise que o país enfrenta. É preciso acabar também com os focos do mosquito Aedes aegypti para vencer a doença. E para isso, todo mundo pode colaborar, fazendo aí cada um a sua parte. E a dengue também atinge e preocupa a região sudeste do Brasil.
Em São Paulo, o número de internações por conta da doença subiu cerca de 20%. Um levantamento realizado pelo Sindirrosp mostrou que em hospitais privados do estado de São Paulo, as internações registraram uma alta preocupante entre os dias 29 de janeiro e 7 de fevereiro. Nas internações de leitos clínicos, o aumento foi de 11% a 20%. Ainda de acordo com a pesquisa, a faixa etária mais frequente entre os pacientes com dengue atendidos nos hospitais é de 30 a 50 anos. Até agora, o estado paulista registrou 6 mortes por dengue, sendo 2 em Pindamonhangaba. Em outras cidades como Bebedouro, Guarulhos, Bauru e a própria capital São Paulo, uma morte foi registrada. De acordo com o painel diário de monitoramento da dengue da Secretaria de Saúde de São Paulo, o estado registrou cerca de 35 mil casos de dengue e outros 31 mil estão sob investigação. Com isso, o estado paulista conta também com 102 mil notificações. E isso é o reflexo do Brasil, já que para este ano a previsão é que bata o patamar de 4 milhões e 200 mil casos de dengue. Esse número expressivo de possíveis casos de dengue neste ano fizeram com que o governo federal buscasse formas de agir. Isso porque apenas nas 4 primeiras semanas de 2024, mais de 217 mil casos de dengue foram registrados. O número é mais que o triplo de notificações do mesmo período em 2023, que na época houveram 65.366 casos positivos. De acordo com o Ministério da Saúde, a projeção do aumento de casos da doença se deve a fatores como a combinação entre calor excessivo e chuvas intensas, além do ressurgimento recente dos sorotipos 3 e 4 do vírus da dengue no Brasil. Na cidade do Rio de Janeiro, onde os casos da doença já passaram dos 15 mil, a luta de muitas pessoas é fazer mutirão para atacar o grande inimigo de frente. A zona oeste do Rio de Janeiro é uma das regiões mais afetadas pela epidemia de dengue, que atinge a capital fluminense, com mais de 520 casos desde janeiro. 20 agentes de vigilância em saúde do município do Rio de Janeiro se juntaram e foram em busca de focos do mosquito Aedes aegypti em Madureira, no subúrbio da cidade. Nas vistorias, os agentes de saúde verificam possíveis pontos de proliferação em imóveis e terrenos. Também orientam moradores para eliminar itens que possam acumular água, como vasilhas e garrafas expostas à chuva, e observam se há entupimento de ralos e calhas. Ainda no mesmo bairro, nesta semana foi inaugurado um novo polo de atendimento na Clínica da Família de Madureira, a sexta de 10 unidades abertas pelo município em regiões mapeadas com maior incidência de casos, como as zonas Oeste e Norte, além do centro. Desde janeiro deste ano, já são quase 15 mil casos no Rio, mais da metade de todo o período de 2023. Segundo especialistas, para prevenir, além dos cuidados para evitar água parada em casa, também é necessário fazer o uso de repelente e inseticida aerosol contra mosquitos. O vice-presidente da Associação do Comércio Farmacêutico do Estado do Rio, Ricardo Valdetaro, disse que as farmácias da cidade já tiveram aumento na procura por repelentes, principalmente os adultos e infantis que contenham icaridina, um princípio ativo para repelentes mais indicados pela Organização Mundial da Saúde. A sonda Juno da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos conseguiu uma segunda aproximação da Io, a terceira maior lua de Júpiter e o astro mais vulcânico do nosso sistema solar. A nave espacial que chegou ao gigante gasoso em 2016 está em uma longa missão para explorar os anéis e as luas de Júpiter. As violentas explosões de enxofre e outros compostos de Io dão à Lua os seus tons laranja, amarelo e azul. O processo é semelhante ao que acontece em volta dos vulcões do Havaí e dos geysers, no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Divulgadas no último domingo, as mais recentes imagens da Juno já estão prontas para serem analisadas. Outros cientistas estão observando novos fluxos de lava e alterações a características familiares detectadas em missões espaciais anteriores, como a sonda Galileu, que fez numerosos sobrevoos próximos a Io nas décadas de 1990 e 2000.
As imagens dos 2 sobrevoos, durante os quais a nave espacial se aproximou cerca de 930 milhas de Io, serão combinadas com fotografias anteriores que a NASA tinha captado da Lua jupiteriana. O objetivo é compreender o que está realmente por trás do motor que faz funcionar todos os vulcões, porque eles estão por todo o lado. Este é o último sobrevoo próximo que a Juno fará de Io, mas a missão continuará fazendo observações mais distantes a cada 60 dias, dando aos especialistas da missão uma imagem da Lua em constante mudança como um todo. Esses dados serão igualmente valiosos de acordo com Blotton. Nunca sabemos realmente o que esperar. Poderá ser um oceano de magma global, mesmo por baixo da crosta de Io, ou apenas bolsas de rocha derretida à superfície como as que alimentam os vulcões da Terra. A NASA, Agência Espacial Americana, lançou para o espaço um satélite com a dura missão de analisar a saúde da Terra. Com ele, chegarão informações inéditas sobre os oceanos, além dos efeitos que são causados pelas mudanças climáticas no nosso planeta. O equipamento foi lançado através de um foguete da empresa SpaceX do bilionário Elon Musk, em uma estação espacial na Flórida, nos Estados Unidos. Mesmo com alguns dias de atraso, o lançamento foi considerado um sucesso. Ele está em órbita a quase 700 quilômetros da superfície da Terra. Apelidado de PACE, o satélite ajudará os cientistas a acompanharem o fitoplâncton. O nome é complicado, mas de extrema importância para a vida. Nada mais é do que um conjunto de micro-organismos que vivem no fundo do mar. Eles são essenciais para a vida marinha, já que atuam como principal fonte de alimento para muitos animais, além de que são responsáveis por grande parte da produção de oxigênio na Terra. A NASA afirmou que acompanhar o fitoplâncton é muito importante para nós, seres humanos, até porque eles também absorvem o dióxido de carbono, que é o principal gás do efeito estufa. Por estar no espaço, o satélite também conseguirá indicar como a luz solar interage com as partículas microscópicas na atmosfera. Isso vai permitir que mais informações sobre as características de nuvens e a qualidade do ar sejam descobertas. E para que tantas informações cheguem até nós, não será necessário muito tempo. A expectativa é de que até 2 meses os cientistas já tenham em mãos centenas de informações consideradas valiosas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida. Boa noite, fique na paz. Tchau.